Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando que nós estamos alternando reflexão com perguntas, quando foi aberto para perguntas lá em janeiro, né? Então são perguntas ainda lá de janeiro, tá bom? Daqui a pouco a gente abre para pergunta de novo, tá bom? E a pergunta, acho que é ela, diz assim: a minha pergunta seria mais uma reflexão. Por que, em pleno 2019, as pessoas ainda caem nas mesmas desculpas com relação a triângulos amorosos? É sempre a mesma coisa, as mesmas desculpas, o mesmo padrão de justificativa. Fico triste com isso. Tantas pessoas se iludindo na condição de amante, enquanto que a outra pessoa não se preocupa nem mesmo em arrumar desculpa diferente. Não quero julgar, todos merecem nosso respeito. Não se trata de julgamento, trata-se apenas de uma reflexão a qual eu adoraria conversar com você em uma fila de atendimento. Risos. Paz, meu querido, admiro-te. Oh, minha querida, paz a nós todos, namastê. Muitas bênçãos a todos nós. Olha, em uma fila de atendimento, gente, ela colocou aqui, porque eu coloquei lá que se estivéssemos num consultório médico, uma situação hipotética, que pergunta você faria a mim caso você tivesse me reconhecido e aí a gente começasse a conversar, enquanto não fôssemos atendidos, que tipo de pergunta você me faria? Então, bacana, minha querida. Gostei da sua reflexão, que é um misto de reflexão com um questionamento, claro. Veja bem, quando você diz por que em pleno 2019 as pessoas ainda caem nas mesmas desculpas com relação a triângulos amorosos? Minha querida, esse é o tipo de pergunta que eu me faço em relação a golpes de bilhete premiado, de loteria, que ainda hoje, em pleno século XXI, ano de 2019, as pessoas caem. Gente, vira e mexe, as pessoas caem. E os golpes, eles vão sendo sofisticados, não é? Eles vão sendo aprimorados. Então, à medida em que a tecnologia vai se desenvolvendo, os golpes vão se desenvolvendo também, os golpistas também, e assim por diante. A polícia, por sua vez, se desenvolve também para querer descobrir, mas eles também desenvolvem novas técnicas para querer burlar e assim por diante. Então, olha, uma pessoa, por exemplo, que cai nesse lance de bilhete premiado, qual outro golpe que acontece muito? Agora que acontece muito de ligação, de sequestro, que a gente sabe, não é? Toda a divulgação em massa que é feita, tal, não sei o quê, mas as pessoas ainda caem. Cara, liga, eu tô com a sua filha, Patrícia, a Patrícia tá aqui, só que, cara, a própria pessoa nem percebeu que ela que deu a informação, não é? Que ela que passou o nome. Assim como nós temos pessoas que ainda caem, né? Nessas lorotas aí desse povo vendendo bênçãos dentro das igrejas, né? Venda, mas uma venda descarada. E eles só enriquecem cada vez mais. Então, para pensar. Então, você fala, caramba. Então, minha querida, eu acho que a sua pergunta, ela entraria em meio a todos esses questionamentos que a gente dificilmente vai ter uma resposta. Ou é falta de educação, né? Quanto mais o nível educacional cai, mais a ignorância reina, provavelmente. E isso sem dúvida alguma. E isso uma coisa está atrelada à outra. Tanto que
muitas dessas igrejas, por exemplo, que vendem todas essas coisas, em países, né, de educação top, elas não têm relevância, não. Pode ver. Isso acontece em países, você pega, por exemplo, né, documentários de igrejas nos Estados Unidos, que a mesma crítica, não é? Mas acontece de uma outra forma, não é de uma forma tão descarada, igual acontece aqui no Brasil, que a gente vê em alguns lugares. Olha, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de coisa descarada. Aqui em Dois Córregos, isso aconteceu aqui, foi uma mulher que me contou. Teve uma determinada igreja, porque para mim pouco me importa, gente. Se é evangélico, católico, para mim pouco me importa. A questão é, né? Você vai ter pessoas mal intencionadas em cada uma delas. Esse é o problema. Assim como você vai ter pessoas muito bem intencionadas e que vão querer estar ali realmente, né, para levar a palavra de Deus e assim por diante. Mas teve uma determinada igreja aqui em Dois Córregos que trouxe um líder religioso, então nem vou falar se é padre, pastor, apóstolo, bispo, trouxe um líder religioso que ele impunha as mãos e fazia com que a pessoa emagrecesse. Ah, gente, por favor, né? Então, chegou a tal grau o negócio, a coisa está tão escancarada que chegou a esse nível. Chegou nesse nível, gente. Por quê? Porque hoje em dia, o que faz sucesso? Você mexer com dinheiro. Então, aqui no próprio YouTube você vai encontrar o quê? Não é? Fiz isso e ganhei não sei quanto em um mês. Mexeu com dinheiro. Então, isso aí é uma coisa que, né, essas igrejas já vêm trabalhando há muito tempo. Mexer com o bolso, mexe com saúde. Então, aqui também você vai encontrar um monte de canal dando receita pronta, de receita mágica, não é? De saúde, de não sei o quê. E com a questão de peso, a questão do sobrepeso. Quanta gente sofre com essa questão para poder perder peso, para poder, né? E a pessoa... Só que aí é que tá. A pessoa quer uma solução rápida, imediata e mágica. Ou seja, que eu não tenha que me esforçar. Ou seja, eu não vou ter que me esforçar para ganhar dinheiro. Eu não vou ter que me esforçar, batalhar, né, fazer uma reeducação alimentar, mexer nos meus hábitos alimentares para perder peso. Cara, eu entro numa fila, o líder religioso impõe as mãos em mim e os meus quilos vão indo embora. Eu não consigo. Racionalmente, a minha cabeça não consegue entender isso. Sinceramente. Por mais que eu tente fazer todo o exercício racional do mundo, não dá para entender esse tipo de atitude. O que leva, primeiro, um líder religioso a colocar-se nessa posição. Se ele se coloca nessa posição, é porque ele sabe que vai ter gente que vai querer. Porque senão ele não se colocava, ele ia se colocar num papel de ridículo, concorda? Ele sabe que vai ter gente. Assim como nos relacionamentos amorosos, aí caímos na sua pergunta. A pessoa sabe que ela vai entrar com esse discurso e que tem gente que vai cair. Ponto, bingo. Ó, o ponto de confluência aqui. Bingo, minha querida. O líder religioso, ele vai fazer esse discurso e ele sabe que vai ter um monte de gente. Não tem um vídeo famoso aí de um líder religioso famoso, né? No YouTube aí, ó, lá né, da década de 80, dele falando, ensinando os outros líderes a tirar dinheiro do povo. Isso é porque vocês têm que ver que vai tirar. Se esse não vai dar, o outro vai dar. Se esse não o outro vai dar. Ou seja, entende? Dane-se esse aí que não deu, mas vai ter um monte que vai dar. Entendeu? Ou dá ou desce. É um discurso famoso, né? De um líder religioso aí. Então, quer dizer, eles sabem que sempre vai ter alguém. Assim como o cara infiel, ele sabe que sempre vai ter alguém que vai cair nessa lábia. Sempre vai ter alguém que vai cair nesse discurso.
Assim como o cara que está vendendo o bilhete premiado, ele sabe que vai ter alguém que vai cair nessa. Assim como os bandidos que estão lá ligando e falando de sequestro, sabe que alguém vai acreditar. Por mais que toda a mídia fale, por mais que alguém vai cair. Então, minha querida, eu acho que entra dentro disso que nós estamos falando. Sempre vai ter alguém, você entendeu? Para ir nessa. Porque é o caminho mais fácil. Eles vão também pelo caminho mais fácil. Essas pessoas estão buscando o caminho mais fácil e eles estão oferecendo a receita mais fácil. Então, juntou a fome com a vontade de comer. A falta de reflexão, aí entra a questão da ignorância que eu estava falando, no sentido de nível educacional. Não é? Aí você poderia me falar, nossa André, seu canal tem 6 anos já no YouTube, né? E agora que está indo para 200 mil inscritos aí? Pois é, minha querida. Por quê? Porque eu não entro nessa daí. Eu aqui com vocês, eu quero fazer o quê? Eu quero reflexão, eu quero que as pessoas pensem, eu não quero que as pessoas, não quero oferecer receitinha pronta, eu não fico me sujeitando, né, essas regrinhas mercadológicas. Então, óbvio, em comparação com outros canais, né, que começaram no mesmo período que o meu, por exemplo, eu tenho muito menos inscritos que eles. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu bem. Eu vou te dizer uma coisa. Não tem nada que faça eu deitar e dormir na paz e na tranquilidade do que saber. Fui eu a hora que eu liguei a câmera, eu não fiquei fazendo, né, média, fiquei fazendo tipo, fiquei fazendo um papelzinho, ou fiquei enganando as pessoas e falando aquilo que elas querem ouvir. Fui eu. Então, isso, muitas vezes, é a tal história. Outro dia eu vi um comentário, né, de um cara, uma matéria, acho que era da UOL, falando de uma letra de música que tinha rendido já não sei quantos milhões já tinha rendido. E era uma letra horrorosa, sabe? Uma letra de funk, eu não lembro o que era lá. E aí o cara colocou assim, o comentário, ele colocou no comentário, por isso que o dinheiro muitas vezes está atrelado à futilidade. Porque se alguém tivesse descoberto, se fosse um cientista que tivesse descoberto, aí ele citou alguma coisa tipo ligado ao espaço, que eu não vou me lembrar agora o nome científico correto, né? Era alguma coisa ligada a uma descoberta muito importante no espaço, esse cientista talvez morresse de fome. Ou seja, porque essa descoberta não interessa pro povão. Não interessa. Foda-se. Você entendeu? O espaço, foda-se. Dane-se isso aí. Dane-se essa descoberta. Então, ele morreria de fome. É a tal história. Então, não é? Graças a Deus, não estou morrendo de fome. Graças a Deus, tenho vocês aqui que me acompanham, que sempre, né, me privilegiam. Mas é a tal história. Pessoas que oferecem essas coisas vão atrair muito mais. Por quê? Porque vão ter público. Assim como, esses triângulos amorosos sempre vai acontecer e sempre vai acontecer e vai continuar acontecendo. Tá? Nós podemos chegar na era da inteligência artificial, podemos ter os robôs com inteligência artificial e capaz do robô que é programado para não cair nessa é capaz de cair. É capaz dele cair, né? Tipo, o cara chega e fala assim, robozona, hein? Meu casamento tá falido, minha mulher, nossa, me trata mal. Ai, pelo amor de Deus, a robozona. É? Ai, sério? Então, já vai ficar toda derretida, já vai começar a achar que então ele vai terminar o casamento para ficar com ela, com a robozona, você entendeu? Aí a robozona vai ficar iludida, né? A inteligência artificial dela se assemelhou tanto ao ser humano que ela virou otária também. Porque somos otários. Então não pense que eu estou falando aqui como se eu fosse um ser supremo. Somos otários em muitos casos. A gente cai nas mesmas ciladas. A gente cai nos mesmos imbrólios.
Entende? Então, por isso que a gente tem que ligar o nosso radar, por isso que a gente tem que estar alerta. Por isso que esse pensamento seu aqui, concordo, é muito válido. E é muito válido desenvolvermos uma reflexão em relação a isso. Certo? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Me acompanhe lá no Instagram, coloco tanta coisa lá, tantos vídeos também lá. Me acompanhe lá. Se curtiu? Cadê aquele joinha maneiro? Cadê o joinha que eu não vi ainda? Cadê o Nenê? Cadê o joinha? O Teodoro tá olhando pra mim. Cadê? Cadê o joinha? Ai, cadê? Vem falar oi. Eu fiquei com ciúmes, gente. Eu fiquei com ciúmes porque o meu pai tava falando com vocês do jeito que ele fala comigo. Porque comigo, meu pai vira uma crianção. O meu pai vira uma criança comigo, né? Olha que zoião arregalado! Meu Deus, gente! Parece aquele meme. Ai, que delícia, né? Ai, o ronquinho, Ai, o ronquinho gostoso. Olha! Que motor turbo! Se inscreva, muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tá com soluço, bem bebê.